Que maravilha receber você novamente para ouvir a mensagem do Senhor. Porque Deus, Ele nos ensina, nos corrige, nos liberta, nos transforma, nos direciona. Porque Deus sabe que nós vamos passar por dificuldades aqui nessa terra. Deus sabe que nós vamos ter que lutar para conquistar algo para as nossas vidas, porque Ele já deixa tudo preparado. Já está tudo preparado para cada um de nós. Mas para alcançarmos aquilo que Deus preparou para nós, temos que vencer gigantes. É o nome dessa palavra, vencendo gigantes. E você vai entender o porquê, as direções, os ensinamentos que essa palavra vai trazer ao seu coração. Amém? Eu quero ler em duas partes da Bíblia, em 2 Crônicas 16, 9 e 1 Samuel 17, do 20 ao 23, para que possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Está escrito assim, em 2 Crônicas 16, 9: Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com Ele, de maneira que Ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas. É o que está escrito, é o que eu li. Deus está com os olhos sobre a terra e Ele passa de cima embaixo, de baixo em cima, procurando aqueles que estão disponíveis, aqueles que estão com o coração íntegro, com o coração disponível para Deus. Quantos não estão com o coração disponíveis para Deus e quer que as coisas aconteçam na vida dela da melhor forma? As pessoas não estão disponíveis, não estão com os ouvidos atentos às direções do Senhor, se frustram na vida, se decepcionam, mas por quê? Não faz aquilo que é correto. Porque na nossa vida teremos gigantes para vencer diariamente, em todas as áreas da nossa vida. Se eu for citar as áreas aqui, eu vou gastar um grande tempo aqui, mas em todas as áreas das nossas vidas, nós temos gigantes para ser vencidos. Se você parar para pensar, Josué e Caleb e aqueles outros 10 homens foram enviados à terra prometida e lá existiam gigantes. Deus tinha a terra prometida e Deus tem uma terra prometida para você, mas Deus não falou que não existe gigantes. Ele não falou que vai ser fácil. Deus não fala isso na Bíblia. Deus fala, vai que eu estarei contigo, como Ele falou com Josué. Essa é a grande diferença. Mas Ele não fala que vai ser fácil. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele quer que nós sejamos vencedores, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas as pessoas, por falta de algumas coisas, e eu vou citar dois tópicos aqui, 2 ensinamentos, e vou explicar sobre eles, para que você entenda com mais clareza o que Deus quer falar no seu coração, para que possamos vencer os gigantes em nossas vidas. Ninguém vence um gigante sem ter a luta, sem ter um enfrentamento, sem ser corajoso. Dos 12 que foram para a terra prometida, vigiar a terra, 2 voltou com a coragem de ir lá e matar e derrubar aqueles gigantes, Josué e Caleb. Outros 10 não tiveram a coragem e não entraram na terra prometida. Essa é a grande diferença.
As pessoas querem as bênçãos, mas elas não fazem por onde. Já cai chuva do céu para te abençoar. As bênçãos de Deus vêm atrás de nós para nos apanhar e nos abençoar. Mas tem pessoas que estão paralisadas, paradas, sem fazer o que é correto e querem que as bênçãos pega elas primeiro. Não, a bênção vai vir naquele que está disponível. As bênçãos vão vir com aqueles que estão lutando, aqueles que estão vencendo gigantes, para que essas bênçãos cheguem até elas. Aqueles que não desistiram. Dos 12 que foram para os espias que foram, só 2 voltaram com ousadia, com coragem, decididos a voltar para a terra prometida e derrotar aqueles gigantes. Davi, para que você entenda, eu quero ler em 1 Samuel, e eu vou citar 2 tópicos aqui, 2 ensinamentos, para que você guarde no seu coração. Em 1 Samuel 17, 20 ao 23, está escrito assim: assim Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor, e partiu bem cedo na manhã seguinte, levando os grãos, os pães e os queijos, como Jessé mandou. Ele chegou ao acampamento bem na hora que o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos e brados de guerra. Israel e os filisteus estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou o que ele trazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para saber como estavam seus irmãos. Enquanto Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói dos filisteus de Gade, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio costumeiro ao exército de Israel. Davi aqui foi afrontado, o povo de Israel foi afrontado. E nas nossas vidas nós vamos ser afrontados. O inimigo sempre vai afrontar as pessoas, vai tentar atacar as pessoas com afrontas, com mentiras, com falácias, para que as pessoas desistam. E tem pessoas desistindo. Ao invés dela permanecer, dela prosseguir, elas desistem porque existe um gigante. Se você começar uma faculdade hoje, tem faculdade que demora 5, 6 anos para se acabar. É um gigante, é um tempo para que você forme, para que você alcance. Quantos casamentos estão acabados porque existem gigantes dentro dos casamentos e as pessoas não querem enfrentar? Dentro do trabalho, para você ser promovido, filho, para você ser promovida, filho, vão existir gigantes que você tem que derrotá-los. E para que você entenda o que é esses gigantes, para que você siga o exemplo de Davi, Davi aqui nessa época, Davi já tinha sido escolhido para rei, mas ele não era rei. Ele já tinha uma promessa, ele já tinha uma terra prometida que ele ia chegar. Mas para isso ele teve que vencer Golias, ele teve que ser afrontado. Mas ele não desistiu, porque quando nós enxergamos um gigante em nossas frentes, ao invés de nós avançarmos, porque é uma oportunidade, os gigantes são algumas das formas, algumas portas que nós tenhamos que abri-las, enfrentá-las, para que possamos passar por elas. Algumas dificuldades vão haver mesmo em nossas vidas, porque na terra prometida existiam gigantes. Em todas as áreas da sua vida vão existir gigantes. Eles já estão lá, mas para que você alcance, para que você chegue nessa terra prometida, você tem que vencer esses gigantes. Já existiam gigantes na terra prometida. Caleb e Josué e os outros 2 viram, mas 10 ficaram com medo, mas Josué e Caleb não. Eles decidiram que iriam derrotar aqueles gigantes. A grande diferença é essa. As pessoas, ao invés de enfrentar os gigantes, não retroceder, avançar,
muitos têm retrocedido. Sabe por que as pessoas têm retrocedido? As pessoas têm desanimado, as pessoas estão frustradas, as pessoas estão incrédulas por não acreditar nas promessas de Deus, por não acreditar naquilo que Deus já preparou para elas. Mas nada, se você olhar na sua vida, nada veio de mão beijada para a sua vida. O que você alcançou até hoje foi com lutas, foi com suor, foi com dificuldades. Mas aquilo que Deus tem a mais para você, que é muita coisa, a Bíblia fala que todos os homens e mulheres de Deus não alcançaram tudo aquilo que Deus tem preparado, porque Deus tem preparado infinitamente mais daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Deus sempre tem muito mais para nós. O problema é que muitos retrocedem, o problema é que muitos não fazem o que é certo. Davi, para que você entenda, o primeiro tópico aqui, o primeiro ensinamento, Davi foi obediente. Davi foi obediente. Davi obedeceu a voz do pai dele. Quantas pessoas não têm obedecido à vontade de Deus e quer que as coisas aconteçam na vida delas? Quer que as coisas sejam um mar de rosas, que as coisas caem na mão delas com facilidade, sendo que elas não são obedientes. Deus já deu uma direção para você, filho. Deus já deu uma direção para você e você está aí deitado, acomodada, esperando as coisas acontecer, sendo que você não se levanta para fazer aquilo que Deus já te direcionou. Davi foi obediente. Davi obedeceu à voz do pai. Quantos filhos estão quebrando a cara porque não obedecem seus pais? Quantos filhos querem ser felizes se eles não obedecem ao pai? Não faça isso. Ou faça isso. O problema é que as pessoas, os pais falam, não vá. Os filhos vão e quebram a cara, porque o pai deu uma direção para ele não ir. Davi, o pai mandou ele ir levar o alimento para os soldados, para os irmãos dele. E Davi foi obediente. Ele obedeceu à voz do pai. Muitas pessoas não têm recebido as bênçãos de Deus porque não têm obedecido ao pai. Como que você quer ser bem-sucedido na vida? Uma mulher, um homem bem-sucedido, se você não tem obedecido às vontades de Deus, às direções de Deus. Como que você quer receber as coisas de Deus se você não faz a vontade dele, se você tem feito a sua, ou talvez você não tenha feito nem a sua? Porque para você ser promovido no trabalho, você tem que fazer algo diferente. Você sempre tem que se destacar dentro do seu trabalho. Quer chegar atrasado e sair antes de acabar o horário? Não honra seu patrão, não honra sua empresa, leva atestado disso ou daquilo. Como que você quer ser promovido se você não faz por onde? Existem gigantes dentro do seu trabalho, mas você tem que ser diferente. Davi foi enviado para levar o alimento. Ele não sabia que existia um gigante lá dentro, lá para ele guerrear. Ele não sabia, ele foi sem saber. Ele foi para levar o alimento para os irmãos dele e os soldados. Mas quando ele chegou, ele viu os soldados de Israel sendo afrontados pelo gigante. E ele não aceitou aquilo. Ele falou, não, vocês estão com medo? Eu vou enfrentar esse gigante. Para que você receba as bênçãos de Deus, para que você conquiste tudo aquilo que Deus tem preparado. Já está preparado, filho. Já está preparado, filha. Você tem que avançar e derrubar esse gigante. Qual que é o gigante que você tem enfrentado? Porque no casamento, você vai encontrar gigantes dentro do seu casamento. Talvez uma das áreas onde mais existe gigantes é dentro do casamento. É dentro do trabalho, é na sua área financeira, é nos seus estudos. Todos nós e outras áreas que cada um está situado ou situada, em outras áreas vão existir gigantes.
Mas a obediência aqui é o principal. O seu patrão pede para você fazer uma hora extra, você nunca está disponível para fazer uma hora extra. Como que você quer ser promovido? Como que você quer ser promovido se você não obedece a direção do seu patrão? Se você não obedece a direção do seu pastor? Se você não obedece a direção do seu líder? Como que você quer ser um pregador se você nem lê a Bíblia? Deus só vai te usar se você tem dentro aquilo que você recebeu da palavra dele. O conhecimento, a sabedoria. Está tudo na Bíblia. Você quer ser um pregador, você quer ser uma pregadora, mas não faz por onde. Você quer ser um líder, mas não faz por onde. Não se capacita, não deixa Deus te capacitar. Não é obediente. Só os que são obedientes vão desfrutar daquilo que Deus tem preparado para eles. Não se engane, porque a sua falta de obediência, a desobediência, vai te trazer transtornos, vai te trazer sequelas. Por isso que você talvez está aí nessa posição, porque você não tem sido obediente dentro do seu casamento, você não tem sido obediente dentro da sua faculdade, você não tem sido obediente na área financeira, quer comprar tudo, você não tem sido obediente dentro da sua igreja. Você não é obediente. Você não é obediente dentro da sua casa. Os seus pais te dão direções, seus pais te ensinam, e você não obedece aos seus pais e quer que sua vida seja um mar de rosas. Nunca vai ser. Você não tem essa obediência que todos nós temos que ser com Deus, com os nossos pais terrenos, com os nossos superiores. Nós temos que ser obedientes a eles. Se estamos trabalhando, tem superiores acima de nós. Se estamos na igreja, tem superiores acima de nós. Se estamos na escola, temos nossos professores que são superiores a nós. Em todas as áreas das nossas vidas, nós temos superiores. Mas nós temos que ser obedientes a eles, para que as coisas venham favorecer o nosso lado. Não tem como um desobediente vencer na vida se ele não obedece pai, se ele não obedece mãe, se ele não obedece o seu patrão, se ele não obedece a sua esposa, se ele não obedece as coisas que ele tem que fazer. Não tem como um desobediente avançar na vida. Ele vai se frustrar, ele vai quebrar a cara mesmo. Davi foi obediente ao pai dele e levou o alimento. Mas antes disso, aí é o segundo tópico, é responsabilidade. Além de obediência, Davi teve responsabilidade. Vou citar só esses dois tópicos aqui. Davi, antes de levar o alimento, como ele era pastor de ovelhas, ele deixou as suas ovelhas com outros pastores, ou outro pastor. Não deixou as ovelhas desamparadas, largadas, para que viesse o leão, para que viesse o ataque do animal e destruir aquelas ovelhas dele. Ele foi responsável. Em nossas vidas nós temos que ser responsáveis. Quantas pessoas irresponsáveis. Isso não importa a idade. Tem pessoas com 60 anos que ela é irresponsável. Quebrou a cara na vida toda e até hoje não tem responsabilidade. Não cumpre com aquilo que tem que ser cumprido. Não faz da forma que tem que ser feito. Irresponsável. E quer que a vida aconteça, mas a vida não vale nada. Nada dá certo na minha vida. Eu não consigo nada, nunca você vai conseguir, porque você não é responsável naquilo que é designado a você. Responsabilidade, obediência e responsabilidade. Aí sim você vai alcançar e conquistar tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Davi tinha 17 anos. Talvez você está aí, com 17 ou menos de 17. Ah, mas eu não consigo, eu não posso. Não. Você pode. Davi era responsável aos 17 anos. Deixou as suas ovelhas com outro pastor, obedeceu o pai dele. Foi responsável porque o pai mandou ele levar o alimento. Ele levou o alimento. Chegando lá, ele deixou o alimento com a pessoa responsável pelo alimento.
Está em 2 Reis 17. Ele deixou o alimento com a pessoa certa para aquilo. Responsabilidade. Antes de sair, ele foi responsável em deixar as ovelhas com outro pastor. Foi levar o alimento para os irmãos e o exército de Israel. Chegou lá, deixou o alimento com a pessoa que distribuiu o alimento, que cuidava do alimento. Segunda responsabilidade de Davi. E a terceira, que era para ele ter voltado, mas ele, cheio da presença de Deus, um homem obediente, ele sabia que ele foi enviado ali para levar um alimento. Ele não sabia que tinha um gigante lá para ele enfrentar. Mas o gigante veio afrontar. Quantas pessoas os gigantes têm afrontado elas e elas têm retrocedido. Davi não. Se esse gigante vem com armas, eu venho com Deus. Eu venho com a força do céu. Eu venho com a unção de Deus. Eu venho com o poder de Deus, como ele falou para aquele filisteu. Você vem com armas. Eu vou com o nome do Senhor. Você tem que acreditar mais em Deus, homem. Você tem que acreditar mais em Deus, mulher. Mas para isso você tem que ser obediente. Você tem que ser responsável. A irresponsabilidade não te traz fruto nenhum. Traz desgraça para a sua vida. Traz desespero. Traz frustração. Traz consequências graves pela sua falta de responsabilidade. Davi com 17 anos era responsável. Talvez você está com 70 e não é responsável até hoje. E quer que as coisas aconteçam na sua vida da forma que você deseja. Nunca vai acontecer. Acorda, seja responsável nos seus atos. Onde você estiver, seja responsável. É dentro da igreja, seja responsável. É dentro do seu trabalho, seja responsável. É dentro da sua casa, seja responsável. É dentro do seu casamento, seja responsável. Porque aquele que é responsável, ele vai colher bons frutos. Davi venceu o gigante pela responsabilidade e pela obediência. A obediência nos leva a lugares que nós às vezes não acreditamos aquilo que nós vamos enfrentar. Mas aquele que não retrocede, avança e derruba qualquer gigante que vem pela frente. O gigante, filho, é para que você não retroceda, é para que você avance. O gigante é uma oportunidade que você está tendo de avançar. Atrás de um gigante sempre tem algo melhor para a sua vida. Atrás de um gigante sempre vai ter algo surpreendente na sua vida. Depois que Davi matou o gigante, ele recebeu a filha do rei. Ele recebeu, os impostos foram tirados da vida dele. Os descendentes de Davi não pagaram impostos. Porque o rei tinha prometido a ele. A cada gigante que você derruba, a cada gigante que você vence, algo de bom tem para a sua vida. Mas para isso você tem que ter obediência. Para isso você tem que ter responsabilidade. Para que você derrube, para que você vença os gigantes e colha aquilo que tem depois. Nada é fácil em nossas vidas. E nada vai ser fácil. Jesus pregou amor, Jesus curava, Jesus ressuscitava, Jesus libertava, expulsava demônios. Jesus foi pregado numa cruz. Não foi fácil para ele como homem. Afasta esse cálice de mim. Foi isso que ele disse. Mas no mesmo momento ele falou assim: mas seja feita a tua vontade. Você tem feito a vontade de Deus porque Jesus veio e fez a vontade dele. Talvez você tenha feito a sua. A sua, você vai assumir as consequências. Você vai ser responsável por elas. Quantos não estão sido responsáveis nem pelos seus atos? Porque não faz a vontade de Deus, não é obediente, não é responsável naquilo que Deus designou a ele. Se Deus te colocou aí, é para que você seja responsável. Se Deus te abriu essa porta, é para que você seja responsável. Aonde Deus te colocou, mulher, aonde Deus te colocou, seja obediente e seja responsável, que você vai colher os melhores frutos dessa terra. A terra prometida que Caleb e Josué e o povo de Israel alcançou, aqueles que perseveraram com eles ali. Tinha cacho de uva lá, que 2 homens para carregá-lo.
O que Deus tem preparado para você, mulher, o que Deus tem preparado para você, homem, é muito maior do que você imagina. Seja obediente. Seja responsável naquilo que Deus colocou na sua mão. Nessa porta que Deus abriu para você. Se você está aí, graças ao Senhor. Se você está tendo essa oportunidade, se você é um homem casado, se você quer um casamento, se você quer algo, seja obediente, seja responsável para que você colha o melhor fruto dessa terra. É vencendo os gigantes. É vencendo os gigantes em todas as áreas das nossas vidas que nós vamos colher os melhores frutos da nossa terra. Davi se tornou rei de Israel. Porque ele matou Golias, ele derrubou, ele venceu Golias. Por isso que ele alcançou o reinado em Israel. Todos nós, para alcançarmos algo que Deus preparou para nós, nós temos que vencer os gigantes. Não se iluda, sendo desobediente, sendo irresponsável, se você vai alcançar algo que Deus preparou para você. Deus, ele é justo. Como está escrito em 2 Crônicas, Deus está de olho naqueles que estão com o coração íntegro. Quero ler de novo. 2 Crônicas 17:9. Para que você entenda. 16:9. 2 Crônicas 16:9. Vou ler para fechar. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que têm um coração íntegro para com Ele. Você está com um coração íntegro para com Deus? Se você estiver com o coração íntegro, você vai colher os melhores frutos dessa terra. Para estar com o coração íntegro, tem que ser responsável. Para estar com o coração íntegro com o Senhor, você tem que ser obediente a Ele. Para que você colha os melhores frutos dessa terra. E para colher os melhores frutos, você tem que vencer os gigantes que vão vir em todas as áreas da sua vida. Se você deixar de matar o gigante hoje, amanhã são 2. Depois da manhã são 3. Nós temos que matar um gigante por dia, para que não se amontoa e fica mais difícil lá na frente. Talvez pessoas tenham desistido na sua vida ministerial, no seu trabalho, nos seus sonhos, porque têm deixado acumular gigantes na vida delas. Porque não fez a parte em obedecer, não foi responsável naquilo que Deus designou a ele, naquilo que Deus colocou na mão dele ou dela, e estão aí frustrados, porque não foram obedientes e não foram responsáveis, como Davi, como Josué e Caleb, homens que receberam a direção, foram obedientes, corajosos. Para vencer gigantes temos que ser corajosos. Medrosos não entra no céu, medrosos não vence os gigantes. O Espírito que habita em você, homem, o Espírito que habita em você, homem, mulher, é forte, é corajoso, é extraordinário. Faça algo a mais aonde você estiver. Se destaque aonde você estiver, sendo obediente, sendo íntegro, como a palavra de Deus nos fala. Deus está olhando as terras de baixo em cima, de cima em baixo, buscando aqueles que estão íntegros com Ele, corações íntegros com Ele. Que você receba essa palavra e avance, porque vão existir gigantes, para que nós os vencemos. Na terra que Deus prometeu para nós, há gigantes, e nós temos que vencê-los, em nome de Jesus. Forte abraço, Jesus te ama, e Ele quer que você, em nome dEle, vença os gigantes. Não desista daquilo que Deus tem para você. Tudo que Ele tem para você, Ele vai te dar. Só se você não desistir. Forte abraço, fique com Deus.
Jesus te ama.